É maravilhoso que nós estejamos escolhendo nos reabastecer. Quando a gente vai viajar, essa é uma das preocupações fundamentais, a gente rever o carro e reabastece. Exatamente o que nós viemos fazer aqui hoje. Nos rever e nos reabastecer. Vamos chegando no posto de gasolina de Deus, a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo bem. Tomar essa decisão de ir à fonte para nos reabastecer é de uma tremenda lucidez. Parabéns para todos nós. Não é? Paula Fernandes, Regina Frutuoso, Rosana Franzoso, muito legal ter vocês aqui, Rita de Cássia, Andréia Salvatore, Mônica Silva, Maria José Sobral, Adileia, Vera, Janete, sejam todas muito bem-vindas. Separem a água de vocês para que a ação sobre a matéria, sobre o corpo, seja feita também. Todo o trabalho de oração é um trabalho de cura. Então, estejamos à disposição e coloquemos a nossa água para que a ação do corpo seja bem realizada. E nos concentremos no nosso tema de hoje, então. É realmente um grande prazer estar com vocês, com os amigos com o corpo, com os amigos sem o corpo, esses nossos amigos que dirigem esses trabalhos, a eles o nosso muito obrigado. Muito obrigado por insistir em nós, apesar das nossas teimosias, nos mesmos equívocos. Apesar de nós estarmos errando os mesmos erros há tanto tempo, mesmo tendo sido informados deles. Muito obrigado a vocês por nunca desistirem de nós. Isso é de um reconforto muito grande, saber que alguém nos ama tanto que nunca desiste de nós, inspirado por aqueles que jamais desistirão, que é o nosso Deus, nosso Pai e Mãe, que é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, em nome dos quais também os nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, nossos orientadores de todos os tipos também nunca desistem de nós. E de alguma forma, através do seu exemplo, do seu testemunho, pedem também para que nós nunca desistamos de nós mesmos. Mantendo a esperança, mantendo a fé em nós, mantendo a fé em Deus. Não é isso? É isso que nós viemos nos reabastecer aqui hoje. Então, é esse olhar de teimosia no erro e de proposição à mudança que nós queremos lançar hoje. O primeiro movimento, o primeiro momento daqueles que se cansam do erro é esse louvor, é essa alegria que nós queremos ter aqui hoje. Porque, sim, a nossa oração é por todos os doentes da terra. A nossa oração é por todos aqueles que faleceram da pandemia ou de outras doenças. Sim, a nossa oração é por todos aqueles que ficaram, mas que de alguma forma também morreram um pouco com seus mortos. Mas, para mais do que isso, nossa oração é para todos os sofredores,
todos os que estão na terra de provas e expiações somos sofredores, cada um a seu tempo, cada um do seu jeito. Um doente nunca reclama para si o tratamento de outro doente, porque sabe que cada doença requer um tratamento e cada doente está num estágio da doença. Então, nós nos unimos para reforçarmos nossa fé no sublime médico, no maior médico do mundo, Jesus Cristo. Conscientes de sermos doentes, conscientes de estarmos no hospital, conscientes de recebermos o tratamento mais perfeito para as nossas vidas e conscientes da perfeição do médico de Deus, do médico que Deus nos enviou, nós queremos fazer a mudança que está ao nosso alcance. Rezar por todos os que estão sendo chamados à mudança, de uma forma ou de outra. A morte, a doença, a dor, sem dúvida, são chamados à mudança. E orando por todos aqueles que estão na primeira e fundamental fase da mudança. Qual é essa primeira e fundamental fase da mudança? Um alcoólatra jamais vai se curar enquanto não se reconhece alcoólatra. Um doente de qualquer tipo jamais vai começar o seu processo de cura enquanto não conhecer e reconhecer a sua doença. O diagnóstico é fundamental para a cura, o reconhecimento da insuficiência é fundamental para caminharmos para essa suficiência. O incômodo é fundamental para a mudança, os incomodados é que se mudam, não é assim? Então, não são dignos de pena aqueles que estão angustiados, que estão arrependidos. Muito piores são os errados que não estão arrependidos. Hoje nós viemos orar por essa conquista fantástica, por todos aqueles, entre os bilhões de doentes que estão encarnados e desencarnados. Nós viemos rezar hoje pela elite dos doentes da Terra. A elite dos doentes da Terra é composta pelos arrependidos. Para conquistar a posição de arrependidos, nós precisamos passar por algumas fases. Parar de negar os nossos problemas. Parar de nos revoltar contra os erros, nos punindo ou punindo os outros para distrair a nossa culpa. Não. Enquanto quisermos nos distrair ou negar, nos revoltar contra as nossas culpas, nós não avançaremos. Nós precisamos reconhecer nossos erros, mas sair do esquema da culpa que pede punição para assumir a responsabilidade que chama a reparação. Isso é muito importante. Nós estamos acostumados com esse esquema policial de investigação, acusação, julgamento e punição. Apesar de saber, todos nós, o quanto esse esquema não melhora ninguém. Mas também ficamos nele por não conhecer outro. Hoje nós viemos trazer outro. A proposta de Jesus. A proposta de um pai e de uma mãe jamais vai ser que o seu filho seja punido. O que as mães e os pais, mesmo da terra, querem para os seus filhos que erraram é que eles reparem os seus erros e que eles se transformem para não errar de novo. Não é isso? Ora, meus amigos, se isso é o que os pais e mães da terra querem,
Se isso é o que o amor da terra quer, imaginem o amor de Deus. O pai e mãe perfeitos. O que eles querem para nós? No mínimo, o mesmo que os melhores pais, o mesmo que os amores da terra. Que nós não nos congelemos na punição, no julgamento e na punição que nos congelam, mas assumamos a responsabilidade que nos movimenta, que nos tira da paralisia. Levanta-te e anda. A primeira pregação de Jesus, quando iniciou o seu trabalho, resumia-se a 8 palavras: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Para nós nos candidatarmos a uma terra que será o reino de Deus, o reino dos céus, e o reino dos céus é caracterizado por uma população que obedece, que atende às ordens da luz, do alto de Deus, é preciso o arrependimento. Parabéns a vocês, meus amigos, que alcançaram essa básica consciência dos seus erros. E que a tarde de hoje, que a oração de hoje seja um estímulo à transformação, à reparação, à reconciliação. Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Então, aqueles que ficaram, reconciliem-se consigo mesmo e com relação àqueles que partiram. Não se sintam culpados. Se vocês têm agora consciência por alguma insuficiência sua, destine-se, abra-se agora para a reparação. Para a reparação direta com relação àqueles com os quais você se sente em falta, e para a reparação indireta, fazendo o bem para outras pessoas e endereçando no seu coração que aquela ação, que a luz daquela ação seja dedicada, vá em intenção do seu amado, do seu querido. Então, é por nós e pelos nossos amados e nossos queridos que hoje vamos fazer a nossa oração do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 74, que é a oração pelos espíritos arrependidos. Oração pelos espíritos arrependidos. E que essa oração seja por todos os nossos queridos e por nós mesmos. Finalmente conscientes das nossas insuficiências, finalmente conscientes da necessidade da reparação, finalmente conscientes da urgência da transformação. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se comprazia no erro, mas que reconhece seus equívocos e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos cuja voz eu desconheci, eu quero vos escutar de hoje em diante. Permiti-me entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de me purificar para alcançá-lo. Sustentai-me em minhas boas resoluções e dai-me a força de resistir aos meus maus instintos.
amigos do espaço que comigo estão arrependidos. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vós comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendieis o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentíeis também muito baixos para esperar atingi-lo, mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Uma luz se faz, amigos e amigas, para nós todos que iniciamo-nos no arrependimento. Começamos a provar uma felicidade desconhecida e a esperança entrou no nosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vão a Ele. Para entrar completamente em graça junto dos arrependidos, apliquemo-nos de hoje em diante, não somente a não mais fazer o mal, mas a fazer o bem. Oração-ação. Essa é a oração-ação. Fazendo o bem, nós vamos estar sempre emitindo luz para nós, para os que estão à nossa volta e para os nossos queridos, onde quer que estejam. E, sobretudo, a reparar o mal que fizemos. Então, teremos satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das nossas faltas praticadas. O primeiro passo está dado, meus amigos, minhas amigas. Agora, quanto mais avançarmos, tanto mais o caminho nos parecerá fácil e agradável. Perseveremos, pois, e um dia teremos a glória de sermos contados entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Eu vou repetir. Perseveremos, pois, e um dia teremos a glória de sermos contados entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Que assim seja. O próprio Jesus, o próprio Mestre, depois de prever grande quantidade de sabores, de dificuldades, de provas e expiações que teríamos nesse tempo de fim dos tempos ou da transição planetária, Ele nos fez essa mesma promessa que nos foi feita hoje. Perseverai. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseveremos no bem, perseveremos na oração, não apenas nessa oração de todos os dias às 18 horas, mas na oração de todos os instantes, de todos os momentos, de todos os pensamentos e sentimentos. A oração daqueles que se arrependeram, se conscientizaram do erro e se propõem com boa vontade a reparar os seus erros e a proceder à mudança interior. Eu com vocês, vocês comigo, nós com nossos orientadores, nós com os nossos influenciadores, nós mesmo com os nossos obsessores e nós principalmente com toda a humanidade sofredora, encarnada ou desencarnada. Graças a Deus, meus amigos, arrependamo-nos e proponhamos-nos a mudança, porque é essa a oração que mais agrada a Deus. Que assim seja, que amanhã seja o primeiro dia da nossa transformação interior
Assim seja, graças a Deus.